Nós estamos na campanha Diga Fogo Purificador. É a 5ª semana e o tema dessa mensagem é Vim lançar fogo na terra. Diga, vim lançar fogo na terra. Você pode agora se colocar de pé. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 12, 49 ao 53. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Diga, Jesus veio lançar fogo na terra. 5ª semana da campanha Fogo Purificador. Lucas 12, versículo 45, ao final toda a igreja diga amém. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai-vos que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai está dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra sua nora, e a sua nora contra a sua sogra. Amém? Podeis tomar assento. Esse texto é pouco falado, pouco ministrado, e quase nunca ou raramente usado. Porque o Jesus que o mundo prega é um Jesus paz e amor. É um Jesus sem compromisso, é um Jesus sem salvação, sem transformação. É simplesmente o Jesus parecido com o estilo de vida dos hippies, dos anos 60, dos anos 70. É o Jesus paz e amor. E da paz e amor, o mundo caminha para as drogas e rock and roll. E estamos mergulhados em uma crise mundial. Mas Jesus, com certeza, a Bíblia mesmo diz que Deus é amor. Que Deus é fiel. Diga, Deus é amor. Deus é fiel. Então Deus te ama e Ele vai cumprir as promessas que tem para a sua vida e para a sua família. Mas nós que temos o conhecimento total e a revelação de quem é Jesus, muito mais do que um iluminado, muito mais do que um sábio, muito mais do que um rabi, muito mais do que um profeta, muito mais do que qualquer coisa que possam falar, nós sabemos que Ele é Filho de Deus, e há um compromisso, e há uma missão para a qual Ele foi enviado, e para a qual Ele vai retornar. Então, já em determinado momento de Jesus, Ele declara que Ele veio para a terra, vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Então, já próximo do final do ministério de Jesus, Ele diz, eu vim para lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado, diga batizado, com um certo batismo. Amém. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós, que vim trazer paz à terra. Aí Ele está perguntando, vocês acham que eu vim trazer paz à terra? E como nós lemos, e Ele declara, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer distinção, separação. E Ele fala, em uma família, em uma casa, onde há 5 pessoas, ficará 3 de um lado e 2 do outro. Ficará 3 contra 2 e 2 contra 1. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Diga, Jesus veio trazer distinção. Diga, separação. Mas isso não é novidade. Estamos falando do Deus Filho, mas o próprio Deus Pai, quando se manifestou sobre a terra e a criação, Ele fez distinção, Ele fez separação
entre a porção seca e a porção molhada, entre as trevas e a luz, entre o dia e a noite. Deus sempre vai separar. E o Filho declara: cuidai vós que vim trazer a paz? Não, vos digo, mas antes dissensão, contendas, briga, separação. Então eu quero deixar bem claro para você que a partir do momento que nós entramos na doutrina de Cristo, não do maior psicólogo, não do maior revolucionário, não da prosperidade, da riqueza, não de uma comunidade, não de um pastor, mas quando entramos na doutrina de Cristo, temos que estar preparados, porque vai haver distinções, vai haver confronto, vai haver brigas, vai haver guerra e vai haver separação. De um lado, os filhos de Deus, e do outro lado, aqueles que não se converteram ao Pai. Mas vamos entrar no tema de batismo, porque nesse texto ele diz que Jesus, ele vai ser batizado, com um certo batismo. Agora, que batismo é esse que Jesus vai ser batizado? Se ele já tinha sido batizado. Jesus já tinha sido batizado no início do seu ministério. E agora, próximo do final, ele diz que vai ser batizado de novo, com um tipo de batismo. Mas ele não fala que tipo de batismo é esse. Ele simplesmente diz que está angustiado. Vou ler de novo para prosseguirmos. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Ele fala que veio à terra para lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso. Mas antes dele sair da terra, ele precisa passar por um batismo. Diga, batismo. Então o propósito hoje é nós falarmos de alguns tipos de batismo. Toda vez só se fala do batismo nas águas. Ele é importante, muito importante. Mas ele não é o único. Ele pode ser o mais importante para você ou na opinião de qualquer um. Mas ele não é o único. Nós vamos ver alguns tipos de batismo. Mas eu quero primeiro deixar bem claro para você que o batismo, com certeza, é algo conhecido por quase todas as pessoas. No entanto, com certeza, não entendido pela maioria. Há muita confusão a respeito do real sentido do batismo. Por isso, com esta mensagem, espero, de uma forma simples, responder algumas dúvidas. Quantos têm dúvidas em relação ao batismo? Primeira coisa, para falarmos dos vários tipos de batismo, porque nós estamos à véspera de um batismo nas águas e estamos buscando o batismo com o Espírito Santo. Quantos estão buscando o batismo com o Espírito Santo? Amém? Vocês lembram que no começo da campanha eu ministrei e eu falei que para toda bênção e para toda promessa há um requisito? Porém, se, mas, e dei o exemplo de Abrão. Ele tinha 7 promessas, mas para elas se cumprirem na vida dele, ele tinha que primeiro cumprir 3 ordens. Eu falei que as bênçãos estão ligadas, conectadas à obediência. E a boa parte das bênçãos e das promessas são assim. Ou antes, ou depois da promessa, há um porém, há um mas, se deixar pai e mãe, se sair da terra, de idolatria, do meio da sua parentela. Então Abraão, ele tinha que cumprir 3 ordens para receber as 7 promessas. E a grande maioria sim. Mas há algumas coisas que Deus faz que não depende de nada. Não depende de nada, não há porém, se. Não depende do homem. Simplesmente Deus vai fazer e pronto. Algumas pessoas podem estar... Eu já busquei tantas vezes o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que isso não está condicionado a nada. O Espírito Santo vem e pronto.
Ele vem e pronto. Ele não está condicionado a uma determinação, a uma obediência, a algo que o homem pode fazer. Vai acontecer independente de quem nós somos e do que nós fazemos. Então há muitas bênçãos que estão condicionadas, principalmente as de prosperidade. Mas há muitas outras que Deus faz e ponto final. Ele não deve explicação para ninguém porque faz, e ele faz e pronto. Ele vai fazer e pronto. Amém? Não precisa você ser perfeito. Não precisa ser um anjo, um arcanjo. Não, tem coisas que Deus vai fazer e ponto. Não há explicação por que ele faz e não há requisitos. Mas vamos ao significado da palavra batismo. Eu trouxe 2 significados e o primeiro, com certeza, você já deve ter conhecido. Batismo pode ser traduzido por batizar, imergir, banhar, lavar, derramar, cobrir ou tingir, conforme utilizado nas Escrituras. Este primeiro significado é mais comum, mais literal. Agora, ele está ligado ao batismo nas águas, onde a pessoa é totalmente emergida pelas águas, ou pode ser simplesmente derramado água sobre ela, não precisa entrar em um lago, em uma piscina, simplesmente é derramado água, ou aspergido água. É mais comum o batismo de entrar em uma piscina, ou então em um lago, que é ser totalmente emergido. Mas há casos em que não dá. Uma pessoa mais de idade, um problema de saúde. Então a pessoa não tem condições físicas de entrar em uma piscina e ser totalmente emergida pelas águas. E aí usa-se outros recursos que a própria palavra significa. Simplesmente derramar um pouco de água sobre a cabeça, aspergir um pouco de água, cobrir a cabeça com um pouco de água. E nenhuma delas é melhor ou pior. Todas elas é batismo. Agora, segundo significado, que pode ser que você nunca tenha visto, é quando ou traz 2 coisas a um contato próximo, de forma que a condição da primeira é transformado pela segunda. Então é quando 2 coisas se aproximam e o contato destas 2 coisas é transformado pela primeira. Por exemplo, eu me aproximo de Deus. E ao me aproximar de Deus, Deus me transforma. É o segundo significado do batismo. Por que eu estou trazendo esse significado? Primeiro, porque nós vamos falar sobre o batismo de Moisés. Diga, o batismo de Moisés. Em 1 Coríntios 10, 2, diz, e todos foram, diga, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Diga, foram batizados. Diga, na nuvem e no mar. Está em 1 Coríntios 10, 2, para que você não pense que eu estou inventando. Em qualquer tradução, em qualquer versão, está escrito isso. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Diga, na nuvem e no mar. Lembram? E é fácil lembrar porque o apóstolo ministrou esses dias, falou sobre a saída do Egito e falou sobre o sacrifício. E o sangue que foi colocado sobre os batentes da porta. Lembram disso? E quando eles entram nas suas casas, fazem um sacrifício, comem e bebem, e estão prontos para sair apressadamente. Porque o anjo da morte ia passar, e todo primogênito que não estivesse dentro da casa, e a casa não tivesse as marcas do sangue, não tivesse molhado, não tivesse aspergido sangue, o primogênito ia morrer. E o anjo da morte passa e os primogênitos de todos morreram. Desde Faraó, o filho de Faraó, ao que estavam na cadeia, desde do palácio até o casebre mais simples, do que estavam presos, todos tiveram o primogênito morto. Mas
quem estava dentro da casa e tinha feito o sacrifício, e tinha comido e bebido, e estava pronto para sair, foi livre do espírito da morte. E quando eles passam pela porta, diga pela porta, há um decreto de Deus dizendo que este vos será o início. Diga o início. Diga o começo. O princípio. E a partir dali, como o apóstolo ministrou para nós, começou a história a ser contada. Diga, eles passaram pela porta, que foi espergido sangue do sacrifício. Então eles passam pela porta, e a partir dali começa-se um novo dia, um novo tempo. Esquece o que passou, esquece os 400 anos de escravidão. A partir de hoje é o princípio dos meses, é o princípio dos dias e dos meses. Vocês comecem a contar a vida de vocês e a história do povo a partir de agora. Só que aqui fala que eles foram batizados na nuvem e no mar. É lógico que eles passaram pelo Mar Vermelho. E quando eles passaram pelo Mar Vermelho, você acha que cada vez que ia passando, Moisés ia batizando um? Não. Simplesmente o ato de passar, de atravessar o Mar Vermelho a pé seco, diga a pé seco, houve um contato do agir de Deus com o povo. E isso é chamado de batismo. E o segundo, da nuvem que ficava de dia fazendo sombra e à noite como uma tocha aquecendo eles do frio da noite. E das muitas vezes em que a nuvem desceu. Então fala-se do batismo de Moisés, mas qual é a importância do batismo de Moisés? Pergunta, pastor, qual é a importância do batismo de Moisés? Sei lá. O próprio texto em Coríntios diz que as coisas que aconteceram no passado eram uma sombra para que a gente pudesse entender o real, o que deve ser feito agora e o que acontece agora. Então ele diz que no Antigo Testamento, estas coisas aconteceram como uma sombra, como uma ilustração, como uma parábola, para que eu entendesse os batismos de hoje. Quando eles passam pela porta, é um novo nascimento. Diga, é um novo nascimento. Eles passam pela porta, pelos batentes, que foi aspergido sangue. E quando eles passam pela porta, diga, um novo nascimento. E aí depois, o batismo nas nuvens, na nuvem e no mar. Antes de falarmos do batismo de João, eu quero deixar bem claro que há alguns requisitos. Qualquer pessoa pode ser batizada? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Perguntou? Eu vou responder por ela. Eu não vou explicar com detalhes, mas mais de 12 anos, consciente, esclarecido e arrependido. Estas são as características de uma pessoa para se batizar. Pastor, mas eu me batizei quando eu nasci. Aquilo pode ter qualquer nome, mesmo menos batismo. Aquilo não é batismo. Segundo os princípios bíblicos, não é batismo. Porque batismo você precisa ter consciência. Você precisa estar esclarecido sobre a doutrina de Cristo e a cruz. E você precisa estar arrependido. Então aquilo é uma apresentação. Pode ter o nome de batismo. Pode ser uma consagração a um santo, a um demônio, a uma comunidade. Pode ter o nome que for. Só não é um batismo segundo a palavra de Deus e a doutrina de Cristo. Porque para se batizar é necessário que não seja mais criança. E a idade aproximada é 12 anos. 11, 12, 13 anos. É a faixa etária onde deixa-se de ser criança e se torna uma pessoa adulta. Um jovem, um adulto, mas com 12 anos é a idade em que diz deixar de ser criança. Então tem que ter 12 anos, 11 anos, 13 anos,
tem que estar nesta faixa etária de 12 anos, diga 12 anos. Tem que ser consciente, saber o que está fazendo. Tem que saber o que é o batismo. A terceira, tem que estar esclarecido sobre a doutrina de Cristo e sobre a obra de Cristo. O seu nascimento, o seu crescimento, o seu ministério, a sua doutrina, a sua morte e ressurreição. E por último, arrependido. Eu não aceito mais viver em pecado. Eu não quero mais ser um pecador. Eu não quero mais viver para as coisas do mundo. Então precisa estar arrependido. Significa que não vai cometer mais pecados? Não. Todo santo comete pecados. A diferença é que o santo não quer viver sujo. O santo não quer viver em pecado. E quando ele peca, ele pede perdão a Deus. Agora a pessoa que não se batiza, a pessoa que quando peca não se arrepende, ela vai seguindo a vida dela suja, imunda. Vai vivendo uma vida com os porcos, tomado pelo lamaçal do pecado. E ela não quer sair, ela não quer limpeza, ela não quer arrependimento. Então, não significa que se batizou e que não vai cometer mais pecados. Significa que com o batismo, você deixa de ser um pecador e torna-se um santo. E a diferença é que um santo não quer pecar, não quer desagradar a Deus. Mas quando isso acontece, ele rapidinho se arrepende. Enquanto que uma pessoa que vive no mundo e não se batiza, ela vai vivendo a vida de qualquer jeito. Agora, nós vimos que não é qualquer pessoa que pode se batizar. Agora eu quero fazer uma pergunta mais importante. Qualquer igreja e ministro pode realizar o batismo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Qualquer igreja e qualquer ministro pode realizar o batismo? Eu vou responder para você. Fala para ela, presta atenção que o pastor vai responder para você. Primeiro, a igreja e pastores de verdade podem fazer o batismo. Agora, quando se fala de igreja e pastores de verdade, a gente conhece pelos frutos. Uma igreja que brinca de igreja não pode ou não deveria fazer o batismo. Uma igreja que brinca de igreja, você não deveria se dar a se batizar naquela igreja. Então tem que ser uma igreja e pastores de verdade. E nós conhecemos uma igreja e um pastor pelos frutos, pela maturidade, pelo tempo. Então eu queria deixar alguns conselhos para você. O Marcos, eu não me batizaria em uma igreja que não tem 7 anos. Eu estou deixando bem claro que isso é eu. Não estou falando que está na Bíblia, estou falando eu. Eu, Marcos, pai, para minha família, eu não permitiria que a minha filha se batizasse em uma igreja que não tem 7 anos. Por quê? Porque é uma igreja nova e imatura. E ainda não tem frutos para eu saber se os frutos são de uma igreja verdadeira ou de uma igreja falsa. Segundo, eu, Marcos, não me batizaria e não deixaria as minhas filhas, os meus filhos, se batizarem em uma igreja que tem menos de 7 anos e não tem uma outra igreja maior e com maior tempo, cuidando dela, associada a ela, em parceria com ela ou vivendo o discipulado. Se fosse uma igreja com menos de 7 anos, eu ia ver se ela tem ou se ela é de outra igreja e se tem um outro pastor ajudando esse novo pastor e essa nova igreja. Então, se ela não tem 7 anos, eu e a minha casa não se batizaria. Mas caso esta igreja tenha menos de 7 anos, mas ela tem uma outra igreja sede, matriz, e há um pastor, e há uma cobertura, com muitos anos e com maturidade, em que mostra os frutos da verdade, aí eu me batizaria. Aí eu deixaria os meus filhos se batizarem. Porque uma igreja
e um pastor falso, ele vive em rebeldia, ele vive em pecados, em heresias. E todos nós devemos fugir de um pastor e de uma igreja que vive em rebeldia, em que os líderes vivem em pecado e que ensinam heresias. Esses são os únicos 3 requisitos que você deve sair e fugir de uma igreja. Uma igreja em que foi aberta na vaidade, na soberba, porque eu sou melhor. Saiu de uma igreja e levou 10, 15 pessoas e abriu uma igreja rebelde, em que os pastores vivem em pecado e que ensinam heresia. Então não é qualquer pessoa e não é qualquer igreja e ministro que pode batizar. A pessoa precisa ter mais de 12 anos, consciente, esclarecida e arrependida. E a igreja e o ministro, para fazer o batismo, deve ser uma igreja e um pastor de verdade, maduro e que possui frutos que comprovem o ministério de Cristo. E fiquem longe de igrejas que começaram em rebeldia, em que os líderes vivem em pecado e ensinam heresias. Você não é obrigado a ficar aqui, mas o conselho que eu te dou é: fuja dessas igrejas. Igrejas novas, igrejas imaturas, igrejas que começaram de qualquer jeito, levando pessoas de outra igreja, em rebeldia, em pecado, em heresia. Vamos agora falar do batismo de João. Diga, batismo de João. Mateus 3,11 diz: e eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Diga, eu vos batizo com água, para o arrependimento. Amém. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujo alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então aqui nós já entramos no batismo de João. Você entendeu o significado da palavra batismo? O batismo nas águas e o batismo de se aproximar e ser transformado. Entendeu que o batismo de Moisés é uma sombra para o novo nascimento, um novo tempo, e o batismo da nuvem e o batismo do mar são símbolos, são sombras para que possamos entender o real significado do batismo de João Batista, o batismo de Jesus Cristo e o batismo do Espírito Santo. Aqui no texto de João, falando sobre o batismo de águas, nós primeiro vemos que, ao ele batizar, ele já deixa bem claro que tem um outro batismo. Que ele é João, o Batista, a voz que clama no deserto, e que o batismo dele é com água. Seja por imersão, seja por derramar água sobre a cabeça. Nós sabemos que eles iam ao Rio Jordão, e no Rio Jordão eram totalmente emergidos. Não significa que tem que ser nesses detalhes, mas tem que ser com água. E em verdade vos batizo com água, para o arrependimento. Então o batismo de João Batista é bem claro, é para o arrependimento. É para uma mudança de vida. É para uma transformação. É para tirar o pé do mundo. É para aquele que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Uma hora está em pecado, uma hora está em santidade. Uma hora dá um passo para frente, outra hora dá um passo para trás. Então o batismo de João Batista, a voz que clama no deserto, é com água. Diga, é com água. Para o arrependimento. Mas ele mesmo diz que viria outro. E nós sabemos que é Jesus Cristo. E ele vos batizaria com o Espírito Santo. Diga, com o Espírito Santo. E com fogo. Há uma vírgula aí. E nós já vimos um pouco e falamos que alguns vão ser batizados com o Espírito Santo. E outros vão ser consumidos pelo fogo. Aqueles que se arrependem vão caminhar para que possam receber o batismo com o Espírito Santo. Mas aqueles que não se arrependem vão ser consumidos pelo fogo. Em Mateus 21, 25 diz: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens?
E pensaram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não os crestes? E eles disseram: e se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Os escribas, os fariseus, chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta para Jesus: com que autoridade você faz esses milagres? Com que autoridade você está libertando e curando o povo? De onde vem esse poder e essa autoridade? E ele fala: se vocês me responderem a minha pergunta, eu respondo a de vocês. E aí ele pergunta: o batismo de João era do céu, diga de Deus, ou era dos homens? Diga, ou era dos homens. E eles pensam entre si, e eles falam: se nós falarmos que é de Deus, Jesus vai falar: então por que vocês não se arrependeram e não se batizaram? Agora, se nós falarmos que é dos homens, o povo vai nos apedrejar, porque o povo tem João como profeta. Então eles vieram fazer uma pegadinha para Jesus, fazer uma pergunta difícil. Estavam questionando: qual foi o sacerdote que te deu uma carteirinha? De qual igreja você é? E aí Jesus diz: se vocês responderem a mim, eu respondo a de vocês. E ele pergunta: de onde é o batismo de João? Dos céus, de Deus, ou dos homens? E eles dizem: não sabemos. Por quê? Se eles respondessem de um ou de outro, eles ficariam mal. E Jesus diz: então eu também não vou responder a pergunta de vocês. Hoje tem muitas pessoas que dizem: não é necessário se batizar mais. Mas o próprio Jesus diz que João é muito mais do que um profeta, diz que é um anjo. Fala muitas outras coisas sobre João. E quando é indagado pelo poder e autoridade que ele tinha, porque ele poderia dizer: este poder e autoridade foi dada pelo Pai. É o poder e autoridade que está no Filho e que se manifesta pelo Espírito Santo. Pelo batismo com o Espírito Santo. Mas ele não responde nada disso, porque os escribas não queriam saber nada disso. E eu queria perguntar para você: o batismo de João é de Deus ou é dos homens? É um mandamento de Deus? E de fazer discípulos de todas as nações? Ou é algo que as igrejas inventaram? Porque se é de Deus, é necessário que a gente venha cumprir e obedecer. Se você tem mais de 12 anos, se você é uma pessoa consciente, você não tem problemas mentais, psicológicos, se você tem mais de 12 anos e é uma pessoa consciente, é uma pessoa esclarecida, você está aqui há mais de um ano e está arrependido dos pecados, é necessário cumprir a vontade de Deus. Agora, quando João começa a batizar as pessoas, ele diz algo muito sério. Em Mateus 3:8, ele diz sobre os frutos, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Toda pessoa que é batizada nas águas para o arrependimento, ela deve dar frutos dignos de arrependimento. Diga, é mudança de vida. É transformação de caráter. Vou repetir de novo, não é que você não vai cometer mais pecados. Vou dar um exemplo. Quando eu me batizei, pouco tempo depois eu saí da igreja. Me desviei, cometi muitos pecados. Mas depois de alguns anos, eu voltei para a igreja. Não significa que você se batizou, que você não vai cometer mais pecados. Não significa que você não corre o risco de se desviar da igreja. O batismo de arrependimento significa simplesmente que eu estou passando pela porta. Eu estou saindo do mundo e estou entrando para um novo mundo. Eu estou passando pela porta.
Por isso que eu sempre trago essa ilustração. O batismo de João é a porta de entrada. Diga, o batismo de João é a porta de entrada. Por isso, uma pessoa que não se batizou não pode dizer, ou não deveria dizer que é crente. Por mais que você frequente a igreja por mais de 3, 4 anos. Porque frequentar a igreja não é a porta de entrada, mas a porta de entrada para a doutrina de Cristo e o caminho que leva ao Pai é o batismo nas águas. Se você está aqui há 3, 4 anos e não se batizou, você é qualquer coisa menos cristão. Você pode dizer que eu frequento a igreja. Você pode dizer que é um associado. Você pode dizer qualquer coisa, menos que é cristão, porque o cristianismo começa com a porta de entrada. Eu deixo o mundo, eu deixo o pecado, e com o batismo nas águas, para o arrependimento, eu passo pela porta e entro pelo caminho da verdade. Jesus mesmo diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então o batismo nas águas é a porta de entrada. Diga, o batismo nas águas é a porta de entrada. E como eu deixei bem claro, o sistema religioso quer colocar um peso. Depois que você se batizar, você não pode mais pecar. Ninguém deve pecar. E ele mesmo diz, se você pecar, há um advogado fiel. Por isso, não sinta-se cobrado. Não sinta um peso em ser batizado. E dizer, eu ainda estou em pecado. É lógico que você está em pecado. Você não só está em pecado, você é um pecador que vai para o inferno. Você não entrou no cristianismo. Você não é cristão. Você não passou pela porta e não está seguindo pelo caminho da verdade. O caminho que você está é o caminho da mentira. É o caminho da religiosidade. É o caminho que leva ao inferno. Então eu não quero que, de forma nenhuma, você se sinta pesado com o batismo do arrependimento. O batismo do arrependimento não significa que você vai se tornar um santo aos olhos religiosos. Significa que você vai deixar o pecado e o mundo para se tornar um santo aos olhos de Deus e aos olhos do Pai. E vai ter frutos de arrependimento. Você peca, mas você se arrepende e dá frutos dignos de arrependimento. Eu mudo a minha vida, eu mudo o caminho. Então não se sinta pesado, pressionado, obrigado. Eu não vou conseguir, eu estou em pecado. Eu estou no pecado, eu ainda estou no mundo, eu estou com um pé aqui e outro pé lá. Mas se você tem mais de 12 anos, consciente, esclarecido e arrependido, você é convidado a entrar por esta porta. Não espere você ser santo para passar por esta porta. Porque ninguém que está no mundo é santo. Ninguém que está antes da porta vai viver uma vida boa ou vai viver em santidade. Você tem que atravessar a porta. E aí João é questionado. O que devemos fazer? Primeiro a multidão pergunta para ele, o que devemos fazer? E ele lhes diz, primeira multidão em Lucas 3:11, que quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Quais são os frutos do arrependimento? Primeiro, é o amor ao próximo. Diga, amor ao próximo. Então você não vive mais no mundo e em pecado, em uma vida egoísta. Você olha para o irmão. É uma vida em comunidade, é uma família. Então, a multidão questiona, mas e agora que eu me batizei? O que eu faço? Eu me batizei, e agora? E ele fala, se você tem 2 roupas, dá uma a quem não tem. E da mesma forma os alimentos. Se você tem alimento e tem em sobejo, dê a quem não tem. Ele está falando à multidão que o fruto do arrependimento é o amor ao próximo. É cuidar do irmão. Vieram também alguns publicanos, em Lucas 3:13. E ele diz, porque eles fizeram a mesma pergunta, que fazemos? E ele diz aos publicanos, não peçais mais do que o que vos está ordenado.
Os publicanos eram os que cobravam impostos. Eram as autoridades, eram as pessoas responsáveis pela cobrança dos impostos, dos tributos. E ele fala para os publicanos: não peça mais do que o que vos está ordenado. Então nós não precisamos ficar pedindo ou arrumando meios de sermos brasileiros espertos e termos mais do que nós devemos ter. Mais do que nós merecemos ou mais do que o nosso salário paga. Meu salário paga 500, mas eu faço umas coisas por fora aí, não é hora extra não. Não é uns bicos não, para que eu ganhe mais. E ele está dizendo: não peça mais. Não faça isso. E aí depois os soldados perguntam: e nós? O que nós devemos fazer? E ele diz, em Lucas 3,14: a ninguém tratais mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então primeiro ele diz à multidão para ter amor ao próximo, repartir as vestes, repartir o alimento, pensar no próximo. Para os publicanos ele diz: cobre somente o que é devido. Não cobre a mais. Não cobre por fora. E aos soldados ele diz: não defraudeis, não fale mal, não levante calúnia, não leve ao julgamento com testemunhas falsas, e contentai-vos com o vosso soldo. Eu não sei, mas nós temos a tendência de não estarmos contentes com o nosso salário. E você deve ter esse direito e essa inquietação no seu coração. Mas, da mesma forma que você não está satisfeito com o seu salário, na mesma proporção, você deve se preparar para ter um emprego que pague mais. Então ele diz aos soldados: não trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. O soldado ganha tanto, se contente com o seu salário. Um motorista ganha tanto. Um professor ganha tanto. Se contente com o vosso salário. Diga: isso é frutos de arrependimento. Diga: eu, que sou batizado e que vou me batizar, devo produzir frutos dignos de arrependimento. Quando nós vemos o batismo de João Batista nas águas, para o arrependimento, e vimos os frutos dignos de arrependimento, que é amor ao próximo, e tudo mais que nós vimos, o próprio João Batista já fala do batismo no Espírito Santo. Diga: o batismo do Espírito Santo. E é esse que nós estamos num segundo plano, buscando de Deus. Em Atos 1,5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Diga: não muito depois destes dias. Em Lucas 3, 21 e 22 diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, diga: orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouve-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem te comprazo. Então nós vimos o batismo de João, e agora estamos vendo o batismo no Espírito Santo. E nós vemos que, logo em seguida que Jesus é batizado nas águas, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. O céu se abre e o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba, como uma pomba, não é uma pomba, mas como uma pomba, e ele ouve uma voz dizendo: tu és o meu filho amado e em ti me comprazo. Agora, a gente tem a tendência de achar que tudo acontece automático. A palavra diz que Jesus foi batizado nas águas, e tem uma palavra importante aqui, ó. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, da mesma forma que todo o povo se batizava, Jesus também se batizou. Continuando o versículo: sendo batizado também Jesus, orando ele. Diga: orando ele. Aí o céu se abriu. Por que depois do batismo nas águas, o céu não se abre?
Diga por que não oramos. Se você quer receber o batismo no Espírito Santo, você abre os céus com oração. Não é automático. Não é porque ele é filho de Deus que ele teve privilégios. Foi automático. Para Jesus foi tão fácil. Tem alguns até que parece que falam assim, que o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo foi tudo igual, assim, né? Até para os seus discípulos, Jesus diz, olha, ficai aqui, até que do alto sejam revestidos. Então, depois do batismo nas águas, muitos cristãos entram pela porta e seguem pela verdade, mas não recebem o batismo no Espírito Santo porque não oram. Porque é a oração que faz o céu se abrir. Então, primeiro, para ser batizado no Espírito Santo, primeiro eu tenho que ser batizado. Diga, eu preciso ser batizado. Segundo, orando ele. Diga, orando ele. Então, para Jesus receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, primeiro ele se batizou nas águas. Segundo, orando ele. Terceiro, o céu se abriu. Diga, o céu se abriu. Quarto, o Espírito Santo desceu sobre ele. Diga, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ouviu-se uma voz do céu. Tu és meu filho amado. Em ti me comprazo. Então, por mais que a gente tende a achar, e a gente foi ensinado e doutrinado sobre o batismo nas águas, nós temos que ser doutrinados sobre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. De Jesus, aconteceu quase que de imediato. Ele sai das águas e orando ele, o céu se abre e o Espírito desce. Eu não sei se no domingo, no momento em que você se batizar e sair das águas orando, os céus vão se abrir e você vai receber o batismo no Espírito Santo. Mas eu sei que o que abre os céus sobre a sua cabeça para receber o batismo no Espírito Santo é a oração. Diga, é pedir. É pedir. Não é uma oração de penitência. Não é ajoelhar no milho. Eu já orei tanto para receber o batismo no Espírito Santo. Se você pedir um pão, Deus não vai te dar uma pedra. Se você pedir um peixe, Ele não vai te dar uma serpente. Se você pedir um ovo, Ele não vai te dar um escorpião. Agora imagine você pedir para que o Espírito Santo habite no seu coração. Estamos limpando o nosso coração. As ofertas, as esmolas. Você dar roupas e alimento aos necessitados. Você estar feliz com a sua vida e buscar crescer. Você se batizar, se arrepender. Sabe o que mais tem acontecido nesses dias? Tem se ministrado muito sobre limpeza, sobre arrependimento. Mas tem pessoas que não dão frutos de arrependimento. São raça de víboras. Eu ia falar, me desculpe a palavra, mas está na Bíblia, então eu nem preciso pedir desculpa. Mas você fala, não faz isso. A serpente faz. Você fala, não é desse jeito, é assim, assim, assim. Esse animal, essa serpente, não faz assim, 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 conforme a palavra de Deus. São pessoas, serpentes, que dá vontade de pisar na cabeça. Porque não se arrepende. Se não se arrepende, Deus não vai habitar em seu coração. Mas muitos ouvem sobre arrependimento e batem os ombros. Não é comigo, não. Eu já estou pecando desse jeito há tanto tempo. Eu estou na igreja há 5 anos e eu não obedeço, não. Eu tenho um espírito independente. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não cumpro os mandamentos. Eu não estou preocupado com o próximo. Eu não estou preocupado com a obra de Deus. Se não há arrependimento, o Espírito não vai morar no seu coração. Ele não vai descer sobre a sua cabeça. Por isso, se há algum animal no nosso meio, alguma serpente,
que têm ouvido, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura que está por vir? Se arrependa, mude a sua vida, deixe esse pecado, entre pela porta, se lave, se purifique, obedeça, seja fiel. Tem promessas que vão se cumprir para aqueles que são obedientes. Não é pela sorte. Não é porque simplesmente Deus quer. Ele deixou bem claro. Convém que eu vá, para que o Espírito Santo venha, para que ele desça. Ele vai descer. Isso é certo. Isso é certo. Que os céus vão se abrir e que ele vai vir. Mas ele vai pousar sobre os obedientes. Por isso é tempo de batismo, não só profético, nas águas, pela primeira vez, mas é tempo de arrepender-se e deixar o pecado e entrar pela porta de verdade. Mas o batismo no Espírito Santo é quase que uma consequência da entrada por essa porta. É apenas continuar os passos, porque a oração significa intimidade. Falar, conversar, pedir. O batismo no Espírito Santo deveria ser algo muito mais simples e muito mais fácil e muito mais frequente na nossa vida e no meio da comunidade. Porque quando nos arrependemos de verdade, estamos prontos para que Ele habite no nosso coração. Mas tem pessoas que estão há 10, 15 anos dentro da igreja, vivendo cerimoniais de purificação, mas continuam fumando, continuam bebendo, continuam na podridão, e não é à toa que vemos pastores de igrejas envolvidos até o pescoço de podridão, de rebelião, de pecado e de heresias. Por isso, é tempo de se arrepender, é tempo de rasgar o coração, é tempo de jejuar e dizer: vem, Senhor. Bem, mas quando passamos pelo batismo nas águas, estamos prontos para caminhar. E nesta nova caminhada, o maior interessado em descer é o Espírito Santo e habitar os nossos corações. E quando o Espírito Santo vem, nós somos batizados com o Espírito Santo, porque oramos, pedimos, buscamos, batemos na porta. Aí o céu se abre. O Espírito Santo desce. Ouvimos a voz de Deus. Tem pessoas que nunca ouviram Deus falar. E a primeira coisa que Deus fala quando os céus se abrem: você é meu filho. Eu te amo. Eu tenho prazer em você. Seja bem-vindo. Você passou pela porta, você tem caminhado pela verdade, e a verdade é que eu sou o seu pai, e você é o meu filho, e eu te amo. Eu não sou o pai que o mundo pensa que eu sou, um pai com um chicote na mão, um pai para te lançar no inferno e te castigar. Eu sou o pai que te ama. Você é o meu filho, e eu te amo. Eu tenho prazer em você. Quarto batismo, diga: o batismo de Jesus Cristo. Marcos 10, 38. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado? Diga aí: ser batizado. Mais forte: ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Amém. E ele lhes disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Aqui, a mãe de 2 discípulos de Jesus chegam para Jesus e falam para Jesus: Jesus, quando o Senhor se assentar no seu reino, o meu filho pode sentar do seu lado direito e o outro do lado esquerdo? E Jesus fala para essas mães e para esses 2 discípulos, e ele pergunta: eu vou ser batizado com um batismo. Vocês podem ser batizados com esse batismo?
E aqueles 2 discípulos dizem, podemos. Jesus diz, vocês vão beber do cálice e serão batizados. O que Jesus está querendo dizer? Não agora. E ele diz, se assentar à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim, mas ao meu Pai. Que batismo é que nós vimos no começo, que Jesus está angustiado. Ele veio lançar fogo sobre a terra, e o fogo já está posto. Mas ele precisa passar por um batismo, e ele está angustiado. Diga, é o batismo que passa pela dor, pela morte, e ressuscita ao 3º dia. Então o batismo de Jesus, nós vimos o batismo de Moisés, que é uma sombra, que é uma ilustração, uma parábola. Estamos vendo o batismo de João, que não é dos homens, que não é da igreja, mas é dos céus. Estamos vendo o batismo do Espírito Santo. Vimos os frutos do batismo nas águas. E vimos a bênção que é ser batizado com o Espírito Santo. Céus abertos, o Espírito desce, Ele é o nosso Pai, ouvimos a sua voz, Ele nos chama de filho, diz que nos ama e que tem prazer. Agora, o último batismo que nós estamos vendo é o batismo da morte e ressurreição de Cristo. Ele diz que ele está angustiado por esse batismo, porque ele sabe da injustiça, da calúnia, da sua condenação e da sua morte maldita no madeiro. E ele fala, convém que eu seja batizado por um certo batismo. E esse é o batismo final. Eu não quero aqui colocar uma ordem, mas pelo que nós vemos, é necessário nascer, entrar, começar, caminhar pela verdade. E nós não conseguimos caminhar pela verdade se não tivermos o Espírito Santo. Agora, nenhum dos batismos aqui diz de morrer, porque a maioria diz que você tem que se batizar nas águas porque você precisa morrer para o mundo. Esse não é uma palavra que Jesus usou e não há nas Escrituras. Não é essa palavra que se diz sobre o batismo. Porque há um outro batismo, que é o de Jesus, que esse sim tem a palavra morrer e nascer de novo no reino dos céus. Tanto é que Jesus, quando ele está falando com Nicodemos, e Nicodemos fala, eu sei que você veio do Pai, porque ninguém faz estas coisas e tem esse poder se o Pai não deu. E ele começa a conversar com Nicodemos à noite, e Jesus fala, se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino. E aí no sentido de nascer, não significa morrer para nascer de novo. Significa nascer, começar. Se não nascer da água, se não nascer do Espírito, não entra no reino de Deus. É necessário entendermos o batismo de Jesus, que trouxe angústia, dor e morte. Porque só assim nós verdadeiramente entraremos no reino de Deus. Quando Jesus chega no monte, no sermão do monte, lá no final, e algumas pessoas chegam para Jesus e falam, nós expulsamos demônios, curamos enfermos. Provavelmente homens que se batizaram nas águas, homens que foram batizados no Espírito, que havia poder e autoridade para ministrar, para ensinar, para evangelizar, para fazer a obra. Tanto é que fizeram coisas espirituais aos nossos olhos. Expulsaram demônios e curaram os enfermos. Mas Jesus diz, eu não vos conheço. Pode ser que você tenha sido batizado nas águas. Pode ser que você tenha o batismo no Espírito Santo. E nós vamos falar sobre isso na semana que vem. O batismo do Espírito Santo, ministérios e dons. E o apóstolo diz, não sejam ignorantes a esse respeito. Mas ele diz, vocês não vão entrar no reino. E provavelmente se arrependeram, receberam o batismo no Espírito Santo, havia poder, autoridade, expulsaram demônios e curaram os enfermos. Mas Jesus diz, vocês não vão entrar, eu não vos conheço. Por quê?
Porque não passaram pelo batismo de Jesus. O batismo da cruz. Muitas pessoas estão procurando a sua própria vida e os seus próprios sonhos e interesses. E Jesus diz: aquele que não perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, não vai encontrá-la. João, o discípulo do amor, foi o único discípulo que seguiu Jesus todo o trajetório da cruz e ficou aos pés da cruz com as mulheres. E dos 12 discípulos, ele foi o único em Apocalipse que sobe aos céus, representando aqueles que não iam passar pela morte. Por quê? Porque ele verdadeiramente passou pelo último batismo. Foi o único discípulo que ouviu: se não tomar a sua cruz e me seguir, não é meu discípulo e não é digno de mim. Mas João, ele pegou a cruz e foi com Jesus. Isso significa que morrer, o batismo da morte e da ressurreição, não tem simplesmente a ver com o dia da nossa morte. João foi o único que fez isso. Agora Pedro, mesmo depois de Jesus ressuscitar e passar 40 dias na terra, ainda ministrando aos discípulos para dizer: ir de fazer discípulos, batizando-os e ensinando e tudo mais, que é a comissão. Ele fala: Pedro, você está preocupado com João, mas eu vou voltar e ele ainda vai estar vivo. Querendo dizer que João já tinha passado pela cruz. E ele vem em Apocalipse e arrebata João. E João é o único que morre por idade. Agora ele fala: agora você, Pedro, para de cuidar da vida de João. Eu cuido dele. Eu vou voltar e ele ainda vai estar vivo se eu quiser. Agora você, Pedro, que é meu discípulo, que é meu apóstolo, foi batizado nas águas, vai ser batizado no Espírito Santo. Hoje você faz o que você quer, Pedro. Você anda por onde você quer, Pedro. Eu falo faz isso e muitas vezes você não faz, Pedro. Mas vai chegar o dia em que você vai ser cingido e você vai me obedecer e você não vai fazer o que você quer e a sua carne quer, mas você vai fazer o que eu quero. E quando Pedro vai morrer, todos eles morreram de morte trágica como mártires, e Pedro vai ser crucificado como mestre dele, porque já tinha se passado os dias, ele já tinha sido cingido, já era obediente, e agora ele ia passar pelo batismo de Jesus. E aí quando vão crucificar ele, fazem o último pedido. Ele tem o direito ao último pedido. E ele fala: eu quero ser crucificado como meu mestre, mas para que não pense que eu sou como ele, ou que eu sou ele, me crucifiquem de cabeça para baixo. E ele morreu crucificado como seu mestre, de cabeça para baixo. E passou pelo batismo de Jesus. Agora, quando é que eu sei que uma pessoa passou pelo batismo das águas? Arrependimento. Ela não vive uma mentira, uma falsidade na igreja. Ela se arrepende de verdade e tem frutos dignos de arrependimento. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando o céu se abre, o Espírito habita no coração dela, ela tem intimidade com o Pai, ela fala com o Pai e o Pai fala com ela. O resto pode ser movimento, pode ser alma. Que vamos falar semana que vem sobre o batismo do Espírito Santo, ministérios e dons. Agora, quando uma pessoa verdadeiramente foi para a cruz, quando ela deixou pai e mãe, quando ela não busca mais a sua vida, mas ela busca Jesus e a obra de Cristo. Aí eu sei que esta pessoa passou pelo batismo da cruz. Porque não é mais ela e a vida dela. É como o apóstolo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é o Espírito Santo. É Cristo que vive em mim. É uma vida de verdade, como a de Cristo. Queria que você se colocasse de pé. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo salva. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era o ladrão da cruz. O ladrão da cruz
Pede para Jesus, não se esqueça de mim. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este bandido se batizou? Nas águas não. Com água não. Mas passou pelo batismo do arrependimento. Se arrependeu dos seus pecados, reconheceu que Jesus Cristo era o Messias. E na mesma hora que morreu, no mesmo dia, estava com Jesus no paraíso. Não espere se batizar e ser salvo, porque quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você pode se batizar, mas se você não crer, não será salvo, será condenado. O batismo não salva, mas é a porta de entrada para o caminho da verdade, que vem a mim e leva ao Pai. Que batismo é esse? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É as últimas frases de Jesus aos seus discípulos, enviando. Jesus que tinha chamado os 12, agora envia os 11, e diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Agora, que batismo é esse? Se nós vimos esses tipos de batismo, batismo de João, batismo do Espírito e batismo de Jesus. Que batismo é esse que Jesus está falando aqui aos seus discípulos? É óbvio que é o batismo de arrependimento, que é o batismo primeiro, inicial, é a porta de entrada. Mas não é o único. Não é o suficiente. Temos que ser batizados nas águas, no Espírito e no batismo de Jesus. Porque ele diz, aquele que morrer comigo, ressuscitará comigo e se assentará à destra do meu Pai. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração.